Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro EGAF11, um Fiagro aí que mais tem pago rendimentos para os seus cotistas, dividend yield superior a 18%. Ele tem mais ou menos a mesma pegada aí do Vigia 11, são dois fundos high yield, porém o EGAF11 ele é muito mais diversificado, não tem as concentrações que o Vigia 11 ele tem. Então isso faz com que o risco dele seja um pouco menor. Não quer dizer que seja mais seguro, mas o risco é um pouco menor, já que ele tem essa questão aí da diversificação, que ajuda bastante o ativo. Então vamos analisar ele, vamos ver aqui alguns indicadores, depois vamos aqui no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos sobre ele, beleza? Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, procure se aprofundar, estude bastante, para que assim você possa fazer uma boa escolha. Deixa aí nos comentários se você investe nesse Fiagro ou se pensa em investir nele futuramente, beleza? Então vamos lá, pessoal. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está sendo negociado aqui a R$ 91,97. Somente no dia de hoje ele teve uma desvalorização aqui superior a 1,5%. Seu dividend yield, como eu já mencionei, está na faixa dos 18%. É uma bela rentabilidade nesses últimos 12 meses e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses no acumulado em dividendos R$ 16,58. Além disso, nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização aqui um pouco superior a 8%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, pessoal, que seu valor patrimonial por cota, no caso, o seu preço justo, é os R$ 98,61. Porém, como vimos aqui, em cima está custando R$ 91,97. Então, seu preço atual está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,93, então isso quer dizer que ele está com deságio, no caso, custando mais barato, aproximadamente aí 7%. Ele tem um patrimônio atual aqui de R$ 308 milhões, um caixa na faixa dos 12 milhões, além disso já está chegando próximo aqui aos 13 mil cotistas. Tem também uma liquidez média diária um pouco superior a 500 mil. Seu último rendimento anunciado foi aqui no dia 4/6, que ele vai realizar o pagamento no dia 11/6, e ele anunciou aqui R$ 1,13 por cada cota. Esse valor que ele vai pagar, tirando como base aqui a sua cotação de R$ 93,45, vai corresponder ao rendimento aqui de 1,21%, então uma boa rentabilidade. E se pegarmos aqui o seu histórico de distribuição de rendimentos, podemos ter uma noção, né? Durante o ano de 2022, esse fundo ele pagava trimestralmente, então de 3 a 3 meses ele realizava o pagamento. Porém, a partir aqui do ano de 2023, ele começou a pagar de maneira mensal. Podemos ver que seus rendimentos caíram, né? Sabemos que a taxa Selic, desde meados do ano passado, vem caindo, então isso impactou diretamente aí no fundo. Mesmo assim, ele continua pagando aqui um rendimento muito bom, superior aí a R$ 1. Então, consegue pagar aí tranquilamente mais de 1% ao mês. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, considerar alguns pontos sobre ele. E esse relatório é correspondente aqui ao mês de abril de 2024. Então, primeiramente, aqui podemos ver qual é o objetivo desse Fiagro. A gestão ela menciona aqui que o objetivo do fundo é auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro aqui no agronegócio e basicamente ele investe aqui em CRAs. Aqui podemos notar que esse fundo ele teve início lá no final do ano de 2021, descendo mais um pouco aqui podemos ver que ele cobra uma taxa de administração de 1,20% ao ano e uma taxa de performance aqui de 10% sobre o QCD e CDI mais 1%. E sua gestão é feita aqui pela Eco Gestão de Ativos. Aqui novamente o fundo ele menciona qual é o objetivo do ativo e também a sua estratégia que atualmente ele usa. Então ele menciona aqui que o objetivo do EGAF11 é realizar investimentos no agronegócio brasileiro por meio dos seus investimentos no lastro aqui do agronegócio, como eu já mencionei, seu principal investimento são os CRAs, porém ele também pode investir aqui em cotas de outros fiagros ou em FITICs do agro. E a sua tese de investimento está calçada em selecionar os melhores ativos do mercado, majoritariamente do segmento de cadeias de insumos, setor mais resiliente do agro, alinhados à nossa meta de rentabilidade aqui de CDI mais 4% ao ano. Então, ele sempre vai tentar buscar aí uma rentabilidade de CDI mais 4% ao ano. E nesse gráfico aqui, pessoal, podemos ver que ele tem conseguido realmente superar o índice CDI. O índice CDI no acumulado aqui de dezembro de 2021 até agora abril de 2024 está aqui de 31,85%.
Já a rentabilidade acumulada aqui do EGAF11 está bem superior, então mostrando assim que ele está conseguindo cumprir o seu objetivo, né, de ter uma rentabilidade ali de CDI mais 4% aproximadamente. Aqui o fundo ele menciona algumas vendas e aquisições que ele realizou de CRAs durante o último mês de abril. Então teve 2 ativos aqui CRAs que ele realizou a venda, somando o valor aproximadamente aqui de 10 milhões de reais. E aqui embaixo ele menciona 2 aquisições que ele realizou, também de CRAs, com um valor aproximado aqui de 5 milhões de reais. Desse gráfico aqui, pessoal, podemos ter uma noção da sua exposição para o ativo-alvo, no caso, seus devedores. Então, primeiramente, podemos notar que ele tem sim uma concentração nesse primeiro devedor aqui, chamado Nativa. Ele tem atualmente uma exposição aqui de 9,27%. Essa linha aqui com a cor mais acentuada é correspondente ao mês de abril. Já essa aqui mais suave é correspondente ao mês de março. Então podemos notar que ele tem sim uma concentração, porém os outros são aí de 5% para baixo. Então, como eu mencionei, ele não tem aquela concentração que o Vigia 11 ele tem. O Vigia 11 praticamente ele tem ali uns 5, 6 devedores com uma exposição bem superior a 5%. E apenas um dos seus devedores tem um PL de aproximadamente ali 28, 29%. Então, o Vigia 11 ele é muito mais concentrado. Já o EGAF11, como eu mencionei, só tem uma concentração, que é nesse primeiro devedor aqui, a Nativa. Porém, todo o restante está aí de 5% para baixo. Então, isso minimiza riscos também. Então, aqui vocês podem ver todos os devedores que atualmente ele tem. Ele tem até uma quantidade muito grande, né? De devedor para um fiagro relativamente pequeno. Continuando aqui, pessoal, podemos ver a sua distribuição por estado. Então, ele menciona aqui as regiões de atuação dos seus devedores. Podemos ver que ele tem uma exposição maior aqui ao estado de Goiás, com 28%. Ele também tem uma exposição aqui no estado do Rio Grande do Sul, que foi atingido aí por essas enchentes, né? Porém, ele conseguiu diminuir a sua exposição do mês de março para o mês de abril. Atualmente, ele está com uma exposição aqui de 8%. Podemos ver que ele tem exposição aqui em vários estados, somando o total aqui de 14 estados atualmente. Já aqui ao lado, a gente pode ver a sua participação por cultura, a sua exposição por cultura. Ele tem no total aqui 13 culturas diferentes, porém, nota-se que ele tem uma exposição maior ao segmento da soja, aproximadamente aqui 43%. Já um pouco mais embaixo aqui, a gente pode ver correspondente ao segmento de atuação dos seus devedores. Então, a gente viu ali atrás com respeito à cultura, porém, agora estamos vendo com respeito ao setor de atuação. Então, 78% dos seus devedores atualmente atuam no setor de revenda e ele tem também ali devedores do setor de cooperativa, multissetorial, indústria, entre outros. E com respeito aqui ao lado à série dos seus ativos, 86% são série sênior e 14% são série única. Mais embaixo aqui a gente pode ter um resumo, né, de cada um dos CRAs atuais do EGAF11. Então, novamente, ele vai mencionar quem é o devedor desse CRA, o segmento de atuação, o vencimento desse contrato, o indexador desse CRA juntamente com a sua taxa fixa de juros, o pagamento, podemos ver que ele tem alguns pagamentos aqui que são semestrais, o valor investido em cada um deles e a concentração de PL, no caso de patrimônio líquido do EGAF11 investido em cada um desses ativos. Como eu já mencionei, só tem esse daqui, que ele tem uma concentração maior nesse primeiro, todo o restante está aqui de 5% para baixo. E como vocês podem ver, a maioria dos seus CRAs estão indexados aqui ao índice CDI e com uma taxa média ali na faixa de 5% geralmente. Às vezes um pouquinho menos, né, 4%, e outras vezes um pouquinho a mais, ali de 5,5%, 6% aproximadamente. No total aqui, como vocês podem ver, ele tem 32 CRAs atualmente, e todos eles indexados aqui ao índice CDI. Então podemos notar que ele tem assim uma dependência totalmente da taxa de juros. Como a taxa de juros agora, a expectativa é que ela caia menos do que a expectativa inicial desse ano 2024, então pode ser que o impacto aí do EGAF11 vai ser de uma maneira muito menor. E isso vai contribuir aí para que o fundo ele continue entregando bons rendimentos até o final desse ano de 2024. Continuando aqui, podemos ver com respeito ao seu resultado financeiro referente aqui ao mês de abril de 2024. Então ele não fala aqui sobre resultado em milhões, ele fala aqui praticamente sobre o seu resultado por cota. Então ele menciona aqui que durante o mês de abril de 2024, o valor total que ele recebeu dividido pela quantidade de cotas que ele tem,
gerou aqui um resultado de R$ 1,25 por cada cota, referente ao mês de abril. Porém, ele distribuiu em rendimentos aqui no mês de abril R$ 1,20. Foi exatamente esse valor aqui, ó, que a gente viu no site Status Invest. Mês de abril, ele pagou aqui R$ 1,20. Lembrando que ele pagou aqui no mês de maio, porém essa receita é referente ao mês de abril. Já esse R$ 1,13 que ele vai pagar aqui nesse mês de junho é referente à sua receita do mês de maio. Então, voltando aqui, ele gerou R$ 1,25, distribuiu R$ 1,20, então ele ficou com saldo positivo de 5 centavos por cada cota, e que se juntarmos com o seu resultado anterior passado acumulado, que era de 31 centavos, somar com mais esses 5 centavos, ele ficou ainda aqui com um resultado acumulado para poder distribuir futuramente aos seus cotistas de 36 centavos por cada cota. Então, apesar da taxa Selic ela vir caindo aí desde meados do ano passado para cá, o fundo continua gerando um bom resultado e também entregando um bom resultado para os seus cotistas. E aqui, pessoal, no final do relatório gerencial, você também tem mais algumas informações sobre cada uma das suas operações CRAs. Então, se você quiser se aprofundar sobre cada um dos devedores, como foi estruturado cada um desses CRAs, aqui você pode pesquisar a respeito disso. Então, ele vai novamente aqui falar sobre quem é o devedor, vai mencionar aqui sobre o valor investido, a localização desses ativos, e vai falar um pouquinho também sobre a empresa em si, né, o seu setor de atuação, e também sobre as garantias que foram dadas por esse devedor. Então, dessa maneira, você consegue aí conhecer um pouquinho melhor sobre cada um desses devedores, e também você pode pesquisar de maneira independente sobre esses devedores, já que ele menciona aqui exatamente o nome de cada um deles. Então, dessa maneira, você pode vir passando aqui, ó, e ter mais algumas informações sobre cada uma das suas operações CRAs. Então, pessoal, esse é o Fiagro EGAF11, um Fiagro aí que praticamente tem pagado o maior rendimento entre esse segmento de Fiagros atualmente, pagando aí aproximadamente 1,20% ao mês de rentabilidade para os seus cotistas. É um Fiagro ainda pequeno, porém tem um bom potencial futuramente, diferente aí do Vigia 11, que tem a mesma pegada high yield dele, ele é muito mais diversificado e essa diversificação diminui bastante os seus riscos. Diferente das concentrações em devedores que o Vigia 11 ele tem, o ele aqui já é diferente. Ele tem sim uma concentração, porém é somente em um devedor. O ideal seria não ter, mas comparado com o Vigia 11 é muito mais tranquilo. Então, pessoal, esse é o Fiagro EGAF11. Deixe aí nos comentários o que é que você achou dele. Achou interessante? Vale a pena investir? Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.